Boa noite, boa madrugada, galera. Quem tá falando com vocês é o professor Douglas Canário, passarinho mais famoso do Brasil. Para quem ainda não me conhece, sou professor de Direito Administrativo e Legislações Específicas. E eu tô aqui para te dar um recado. Um recado de quê, Canário? Eu vou falar um pouquinho com vocês de Direito Administrativo na matéria chamada de Atos Administrativos. Seu nome é Douglas Canário mesmo? Sim, eu tenho nome de passarinho. Beleza? O que eu puder te ajudar, pode procurar. Canário, você usa redes sociais? Utilizo sim, a galera sabe disso. Minhas redes sociais é @professor Canário, só isso. Facebook, Instagram e por aí vai. Beleza? Eu respondo todo mundo lá. De preferência no Instagram, pode mandar lá no direct que eu te respondo. Vamos lá, vamos tacar fogo. Canário, primeiro um raciocínio que eu quero falar de atos administrativos, sobre atos, eu quero falar um pouquinho com vocês dos atributos, tá? Vou trabalhar atributos, vou trabalhar elementos, vou trabalhar muitas coisas. Mas agora eu quero falar definitivamente do negócio chamado de atributos dos atos administrativos. E dos atributos dos atos, presta muita atenção, atributos dos atos também podem ser chamados de características. Canário, atributos ou características dos atos? Sim. Eu vou ler uma definição, vou te explicar o que é cada um deles, tá? Os atributos dos atos administrativos constituem aquilo que, juntamente com os elementos, show de bola, norteiam os atos administrativos. São características que fazem com que o ato seja aplicado ou não. Vamos lá. Quando ele fala que atributos ou características, é que são características. Eu já trouxe para vocês o que é isso. Dentro dos atributos, também chamados de características, esses famosos atributos, também chamados de características dos atos, eu tenho o bom e velho pai. Canário, o pai, que não é um pai comum, é um pai ET. Canário, como assim um pai ET? Eu tenho presunção, autoexecutoriedade, imperatividade, exigibilidade e tipicidade. Meu Deus, mas eu não conhecia esse calma que eu vou te explicar já. Essa presunção, vamos te explicar com bastante calma. Essa presunção que é chamada de presunção de legitimidade, eu quero que você fique ligado. O que significa isso, Canário? Significa que os atos praticados pelos agentes públicos nascem presumidamente legais, legítimos e verdadeiros. Não consegui entender. Calma que eu te explico com muita tranquilidade. Vamos lá. Quando eu digo que o ato nasce presumidamente legal, presumidamente legítimo, presumidamente verdadeiro, eu quero que você entenda isso aqui. Um agente público, gente, como via de regra, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo buscando o interesse público, ele vai fazer aquilo buscando de acordo com a lei, ele vai buscar de acordo com aquele fato que realmente ocorreu. Ou seja, quando eu presumo que um agente público for praticar um ato, eu presumo que tudo o que ele vai fazer vai ser legal, vai ser legítimo e será verdadeiro. Dá exemplo na prática? Quer ver um exemplo? Simplesão, ó. Imagina o que, Canário? Imagina que Tício chegou a delegacia. Pronto, Tício chegou a uma delegacia de polícia. Algemado. Pronto, vou botar que Tício chegou algemado. Quem trouxe Tício foi quem? Foi Mévio. Mévio é um policial. Mévio trouxe Tício algemado. Apresentou junto com Tício uma arma. Foi apresentada uma arma. Eu te pergunto, imagina, Canário, você fosse o escrivão de polícia que estivesse sentado lá para fazer a ocorrência policial na delegacia de polícia. Você está lá sentado, beleza, com o distintivo no peito, feliz e contente, quando de repente chegou o policial trazendo um indivíduo algemado junto com o policial, olha, ele foi apreendido com esta arma aqui. Eu te pergunto, você é o escrivão de polícia, você vai perguntar para Tício, que está algemado, o que aconteceu, ou você vai perguntar para Mévio, que é o policial que trouxe? Pô, Canário, para Mévio, porque tudo que o Mévio falar vai nascer presumidamente legal, presumidamente legítimo e presumidamente verdadeiro. Onde eu quero chegar? Naquele momento, tudo que ele for falar vai ser verdadeiro. Canário, mas pode ser mentira. Até pode, mas daqui a pouco eu vou trabalhar esse pedaço. Mas no primeiro momento, o que ele for falar é legal, é legítimo e é verdadeiro. Até que seu coração bate junto com o meu. Olha que eu vou bem devagarzinho. Daqui a pouco a gente acelera, eu taco fogo. Você já sabe que eu sou hiperativo, não tem jeito. Estou tentando vir condicionado bem devagar, vou ser bem chato e bem repetitivo. Mas vamos lá. Mesmo exemplo aqui agora. Só que eu vou precisar desse espaço, por isso que eu vou apagar. Vou precisar fazer um desenho aqui ridículo. A gente vai falar isso aqui, ó. Canário, vem ele com esses desenhos pavorosos. Só o Canário mesmo para fazer isso aqui. Ele acha que ele sabe desenhar. Não, eu não acho não. Eu tenho certeza que eu não sei. Beleza? Mas, ó, vamos lá. Vem comigo numa ideia muito maneira. Neste momento aqui, Canário, o que acontece? Caiu numa rotatória. Nessa rotatória aqui, isso é uma rotatória, deu para entender? Show de bola. Eu tenho Tício e Mévio. Tício é o cara que foi apresentado com uma arma, lembra disso? E Mévio é o policial. Consegue entender que Tício
Tício foi apresentado com uma arma. Chegou à delegacia de polícia. O delegado, ou o escrivão, que for, olhou para quê? Olhou para as atitudes de Mévio, que Mévio é policial. Presumidamente o que o Mévio falar é legal, é legítimo, é verdadeiro. Então eu entendo que Tício ia através desta rua. E que o final desta rua aqui, canário, é o que o final desta rua? Ó, que lindo. Estabelecimento prisional. Tá comigo até aqui? É real, canário. Ó, é real que eu digo a verdade, tá? No meu estado. Ou seja, naquele momento eu consigo entender que o final da rua vai ser estabelecimento prisional. Até aqui você tá raciocinando? Porra, canário, é lógico, é um caminho lógico. Só que imagina o que, canário? Que tudo que a gente fala nasce presumidamente legal, nasce presumidamente legítimo e nasce presumidamente verdadeiro. Só que nascer presumidamente não significa que será totalmente verdadeiro em todas as situações. Ocorre essa situação aqui, ó. Tício e Mévio. Mévio, beleza, apresentou o Tício. Só que no meio do caminho, gente, ó, Tício estava indo para Feliz e Contente, passou pela rotatória para poder ir para o estabelecimento prisional. Só que Tício consegue provar que Mévio mentiu, que aquela arma não é dele. E, caraca, consegue provar que Tício não era aquela pessoa que estava naquela situação. Ou seja, naquele momento, canário, quando Tício consegue juntar todos os elementos e provar que não foi ele, eu te pergunto, Tício vai ficar preso ou será solto? Pô, canário, não tem um porquê Tício ser preso. Então Tício passa pela rotatória e volta. Ele volta para a tua tão sonhada liberdade. Onde eu quero chegar, canário? Presta muita atenção. Se a banca te perguntar, o ato que a gente pratica é presumidamente legal, presumidamente legítimo, presumidamente verdadeiro. Mas essa presunção não é chamada de presunção absoluta. É chamada de presunção relativa. Ou seja, eu imagino que tudo seja legal, legítimo e verdadeiro, mas eu posso provar o contrário. Se for mentirosa, eu posso provar o contrário. E essa provar ao contrário, o direito vai chamar de inversão do ônus da prova. Meu Deus, que nome ridículo. Calma. Por que inversão? Porque ele passa numa rotatória. E quando você passa numa rotatória, você inverte a direção. Em vez de ser preso, ele será solto. É ao invés, não. Ao invés são para coisas antagônicas. Ou seja, naquele momento, canário, em vez de ele estar aqui no estabelecimento prisional, ele vai fazer o quê, canário? Ele vai voltar para a sua liberdade. Até aqui, você está comigo? Show. Ou seja, então raciocina aqui. Inversão do ônus da prova significa o quê? Provar o contrário. Só isso. Nome bonito, é só isso. Essa presunção relativa, no latim, ela tem um nome mais bonito. Meu Deus, eu vou ter que saber latim, não sei nem português, canário, vai. Chamada de iuris tantum. Lembrando, pode estar escrito com J ou pode estar escrito com I. Sério, não vou te explicar o porquê, senão porque não há necessidade, só tem que saber disso. Ou seja, a presunção relativa também é chamada de iuris tantum. Preste atenção. Quando eu digo que essa presunção relativa é simplesmente para alegar para você que o cara consegue provar o contrário. Se ele consegue provar o contrário, ele consegue provar que aquela informação é mentirosa. Pô, canário, dá outro exemplo, porque esse exemplo não encaixou, não. Vamos lá, simplesão. Isso aconteceu no município, nosso Brasil aizão aí. Esta situação aqui. Opa, apaguei o relativo que eu não precisava. Relativa. No nosso Brasilzão aconteceu o seguinte. Aconteceu que havia um quarteirão. Isso aqui é um quarteirão na minha cabeça. Tá dando pra passar comigo? Show. E nesse quarteirão tinha o quê, canário? Nesse quarteirão tinha Tício. Cometeu um crime aqui. Só que, pô, cara, é muito complicado julgar. Tício praticou um crime. Tício fugiu do crime com uma blusa totalmente vermelha. Ô, canário, desenho melhor que então em preto, pra gente entender que a blusa é vermelha, claro. Cara, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma blusa agora. A blusa dele era vermelha. Nossa, canário, que coisa horrível, eu sei. Eu não sei desenhar, gente, deu pra perceber. Não sei nem como é que eu passei nos psicotécnicos. Mas ainda bem que os meus não caíram no desenho. Então, ó, vamos lá. Tício com essa blusa vermelha ali, feliz e contente. Maneirão. Acontece que Tício cometeu um crime aqui e fugiu correndo. Automaticamente, as viaturas estavam sabendo que Tício fugiu correndo, cometeu um crime. Tício é uma pessoa de 1,80 m e tal, cor da pele, todas as descrições certinhas, estava com a blusa vermelha e estava correndo. Passou por uma viatura e essa viatura estava passando nesta rua aqui, ó, do outro quarteirão. A viatura vindo feliz e contente. Avista quem? Um indivíduo. Este indivíduo, canário, tinha as características de Tício e estava também com uma blusa vermelha, e ainda por cima estava suado. Se estava suado e é um quarteirão de distância, consigo imaginar que o cara estava correndo. A viatura aborda este indivíduo aqui e fala: indivíduo,
documento de identificação. E o indivíduo correndo, oi, o indivíduo estava correndo, ele enquadrou e o cara não se identificou. A viatura foi lá, pegou o cara falou que não tinha identidade, pegou o cara e levou para a delegacia de polícia. Procedimento padrão, Canário. Porra, porque ele não está sem identidade? Não, porque ele bate com as características do cara que eles estavam sendo procurados. Até que você está junto comigo, e o cara não tinha documento de identificação. E o policial começou a perguntar, o cara começou que. Por gentileza, acompanha para averiguar. Padrão. Aquele ato do agente é presumidamente legal, presumidamente legítimo, presumidamente verdadeiro. Você está comigo? Caralho, eu imagino que esse cara cometeu. Sim, pô, todas as características. Pior de tudo é que esse cara chegou à delegacia. O problema depois você entra numa outra matéria chamada de responsabilidade civil. Isso aconteceu. Mas aqui pra gente em Atos, que é o que eu preciso. Aquele cara chegou na delegacia e ficou aproximadamente 9 horas esperando a sua identificação. Só no Brasil pra acontecer um negócio. Isso não aconteceu num filme. O nome do filme é Brasil. Ou seja, e aquele cara ficou 9 horas. É claro que tem que ser responsabilizado, sim, o Estado. Não tem pra onde correr. Mas onde eu quero chegar? Naquele momento, aquele